Love Church, estamos aqui com uma amiga muito especial, uma amiga que a gente fez em 2021. Na verdade, essa história que a gente tem com o pessoal do Dunamis é uma história antiga. Sou amigo do Theo, 2008 foi um encontro que a gente teve. Dali a gente foi se conectando, chegou o Guga, Gustavo Paiva, e aí a gente desenvolveu esse relacionamento e que perdurou, né? Existem relações que elas se sustentam ao longo do tempo, do espaço, da geografia, porque nasceram na eternidade. Então, quando a gente estava plantando a Love Church aqui, era o ano de 2017, eu recebi uma chamada, na época, uma chamada do Eduardo Nunes. E aí ele perguntou: você gostaria de receber um grupo de missionários? Que a gente tem na época era o 21 Project. E a gente ficou super feliz. Imagina, uma igreja que a gente veio da Argentina dirigindo o nosso carro, chegamos nesse território, obviamente a gente precisava de ajuda. E esse grupo de irmãos nos serviram com muito carinho, com muito amor. E aí a gente estendeu isso para outras equipes que começaram a vir todo ano, né? Tivemos uma época de pandemia onde parou. Em 2021 chegou a Gabi na nossa vida. E, Gabriela, conta um pouco da sua história, como você veio parar aqui, como você se tornou missionária, né? Você faz parte da escola de ministérios do Dunamis, né? Sim. Então, conta um pouco de uma forma breve, mas contando para as pessoas da onde você é, qual é a sua idade. Conta um pouquinho para a gente. Sim. Bom, gente, prazer. Meu nome é Gabriela, eu tenho 21 anos agora e, na verdade, quando eu vim lá em 2021, eu tinha 18 anos, eu tinha recém feito 18 anos. E justamente o meu chamado para a minha vida foi algo que eu me via como aquela improvável. Eu sempre me vi como a última a ser escolhida para uma missão como essa. Eu vim de uma cidadezinha bem pequena, lá em Mato Grosso do Sul. A minha cidade chama Aquidauana. E é aquela cidade onde ninguém nunca viajou para fora, ninguém nunca fez nada disso. Então, eu até quando eu era criança, eu tinha grandes sonhos de fazer faculdade fora e tudo mais. Eu não venho de uma família cristã, então meu sonho nunca foi ser uma missionária, mas eu sempre sonhei com algo que fosse maior do que eu mesma. Porém, por alguma razão, ao decorrer dos anos, eu sinto que o que a sociedade tende a fazer é justamente abafar os sonhos. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo sonhos mais realistas, mais palpáveis, como a sociedade diz. Porém, em 2020, no ano do Descend, houve um culto na minha igreja local na época. Uma igreja bem pequena também, mas era um culto de missões. E então, alguns missionários do Níger vieram para dar uma palavra lá. E foi aí que eu recebi a minha primeira palavra, e até minha mãe estava nesse culto, e ela conta que quando ela viu os missionários vindo orar por mim, ela já sabia que eu estava, sendo comissionada pelo Senhor, e que esse seria o fim. E eu sempre falei, desde que eu era pequenininha, eu falava: mãe, eu vou fazer 17 anos e eu vou pra fora. Eu não vou mais ficar aqui, eu vou me formar e eu vou sair de casa. Só que meus planos sempre foram pra universidade. E eu amo as esferas da sociedade. Atualmente estou fazendo uma universidade online durante o ministério. Porém, Deus me direcionou em 2021. Eu fiz uma escola de 1 mês. Não era com o Dunamis na época, mas eu fiz uma escola de 1 mês no sertão nordestino. E foi ali, no meu primeiro contato e experiência integral no campo missionário, que Deus começou a falar comigo: é para isso que você nasceu. E eu senti, eu não sei se você já teve esse sentimento de que você nasceu pra fazer algo. Eu fazia e eu vivia, eu falava: meu Deus, eu poderia passar o resto dos meus dias fazendo isso aqui e eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Uau. E é desse lugar, sabe aquela pergunta que, nossa, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se você pudesse fazer qualquer coisa que você quisesse pelo resto da sua vida, o que você faria? E seria isso que eu tenho feito hoje, missões. É pregar o evangelho a toda criatura, é levar o evangelho para todos os cantos da terra, para os não alcançados, para os mais necessitados, e é para isso que eu nasci. para levar o evangelho de Jesus e o reino de Deus para todos os cantos dessa terra. Uau. Então foi daí que o meu chamado nasceu, de uma convicção de que eu sabia que Deus estava colocando esse amor e esse anseio no meu coração. E aí, em agosto de 2021, ainda com 17 anos, eu me formei e 2 dias depois eu estava na Dunamis Farm.
Farm, fazendo a minha primeira escola de ministério. E desde então, desde agosto de 2021, eu nunca mais fui embora, porque eu realmente entendi que Deus estava usando a Dunamis Farm como um lugar de treinamento para o meu ministério a longo prazo. E justamente meu ministério a longo prazo, Deus tem indicado mais e mais ser sobre o Oriente Médio, ser sobre a Ásia em si. Então eu tenho aprendido árabe, já sei ler em árabe, porque realmente é uma indicação que o Senhor tem me dado sobre um ministério a longo prazo. E ele até me trouxe uma memória. Como eu disse, eu não venho de uma família cristã, mas quando eu tinha 9 aninhos, eu gostava muito de fazer redações. E aí eu lembro que eu estava participando de um concurso, que era como se eu tinha que simular que eu estava escrevendo uma carta para a ONU. E aí eu lembro que eu escrevi sobre a guerra na Síria. E eu lembro de passar horas pesquisando sobre a guerra na Síria. E escrevi toda uma carta sobre a guerra e tudo mais. E aí quando eu recebi esse chamado missionário, na hora Deus me trouxe essa memória da Gabriela, que nem era cristã, aos 9 anos, pesquisando sobre a guerra e escrevendo sobre a Síria. Então Deus me trouxe, desde antes eu já estava despertando seu coração sobre a igreja perseguida, sobre o povo árabe. Então é mais ou menos assim que Deus me encaminhou para esse chamado e para esse lugar. E hoje, depois de apenas 4 anos, né, no campo missionário, Deus já me levou para essas nações algumas vezes, já me levou para nações no Oriente Médio, na Ásia Central, até mesmo lugares de guerra, também já servi na região do terremoto na Turquia. Então Deus realmente cumpriu todas essas promessas e ainda não foi o cumprimento de todas elas, mas eu sei que foi só o começo, porque Deus, ele escuta os sonhos da Gabriela, que era só uma menininha, mas que ele já tinha sonhos para ela. Então Uau. É isso. Que tremendo. Sabe, Gabi, eu ouvindo você falar, eu fico pensando na cabeça das pessoas, né? Imaginando, ouvindo elas, ouvindo você falando. Será que você é uma pessoa escolhida e só você é chamada para ser missionária? Que mensagem você dá para o cristão? Porque às vezes ele está na igreja, ele trabalha, ele tem a sua vida. Ele pode ser um missionário também? Como funciona isso? Ele precisa ir para uma outra nação para ser missionário? Como funciona essa dinâmica? A gente tem essa terminologia, né, de missionário e tudo mais, mas na verdade todo cristão, ele é chamado para ser um missionário, né? Então a gente até fala, não, mas evangelismo é para aqueles que têm o ministério de evangelista, mas não é bem assim, né? Porque a grande comissão, lá em Mateus 28, diz que todos devem ir e pregar o evangelho a toda criatura. Não é evangelistas vão e pregam o evangelho, missionários vão e pregam o evangelho, não. É a mensagem para a igreja, para o corpo de Cristo, ide e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os no nome do Pai, do Espírito e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então esse é o mandamento para toda a igreja. E existem sim aqueles que dão a vida de forma integral, né, sobre isso. Uhum. Então existem assim essas pessoas e na verdade para mim, que tenho chamado para as nações perseguidas, eu também vou precisar ter um emprego lá, porque é como você entra nessas nações. Mas aqui no Brasil, aqui na América Latina, a forma como você tem o seu campo missionário é o seu lugar de trabalho, são os seus amigos, é a sua família. A sua faculdade tem a ver com isso? Já pensando no trabalho que você vai ter lá? Sim, eu estou fazendo faculdade de Relações Internacionais. Muito bom. Muito estratégico. Bom, pensando na juventude, pensando nessa geração, que conselho você dá desde a experiência que você tem tido de sair de uma cidade pequena, de ir para esse lugar e conviver com nações, servir lugares que você jamais pensou em pisar? Que mensagem você deixa para eles? Que está escrita na sua vida, você é uma carta viva. E que mensagem você, com a sua vida, fala para eles? Eu acho que a mensagem, sempre a passagem que Deus mais fala comigo é na passagem de Lucas 7. E principalmente o versículo diz: quem muito é perdoado, muito ama. Então essa mensagem de muitos ser perdoados, eu acho que marcou meu coração, porque eu não... Você conhece meu testemunho, como eu me tornei uma missionária, como Deus trabalhou na minha vida, mas de verdade eu só sou capaz de amar
esse mundo e eu só sou capaz de amar as pessoas e amar as nações, porque um dia fui muito perdoada por Deus. Uau. E eu acho que essa mensagem de você não precisa ser perfeito, você não precisa ter nascido num lar cristão e ser aquele rato de igreja que a gente fala desde que você era um bebezinho, não. O que você precisa é ser encontrado pelo amor de Deus, ser marcado por isso e decidir viver uma vida de obediência radical, decidir mudar os seus caminhos para viver santidade com o Senhor, porque de verdade essa é a única vida que vale a pena ser vivida. Então... Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Gabi. Gabi, deixa nessas considerações finais, deixa uma mensagem para a Love Church, mas deixa também uma mensagem para todos que estão ouvindo, não somente da Love, porque nós somos uma igreja e temos muitas pessoas espalhadas dessa família no mundo, de diferentes denominações. Dá uma mensagem para o pessoal que está te ouvindo daqui, mas também deixando uma mensagem, inspirando essas pessoas no que você acredita que é o futuro do Brasil e das nações. Mas principalmente, a gente está falando para brasileiros, então deixa essa mensagem para eles, do que como as nações estão vendo o Brasil, como o Oriente Médio está vendo o Brasil, em tudo que você está percebendo, fala ao coração deles. Amém. Todas as vezes que eu me encontro com cristãos de outros países, eu falo, eu sou brasileira, e eu vim de lá, eu sou missionária de lá, e todas as pessoas viram para mim e falam, por favor, me conta o que está acontecendo no Brasil, porque eu só escuto falar e é meu sonho chegar naquela nação para ver aquilo que Deus está fazendo lá. Então, realmente, aquilo que está acontecendo no Brasil hoje, existe um despertar vindo de Deus. Aleluia. Que está acontecendo aqui para o Brasil liderar, realmente liderar missões globais. Missões no mundo todo. E eu acredito que existe essa palavra sobre o Brasil, de que o Brasil seria um celeiro de missões, um celeiro de missionários. E hoje nós temos visto muitos missionários sendo levantados. Então, acredito que a minha mensagem principal para aqueles que estão na igreja não seja só mais um. O cristão, ele não foi chamado para ser normal. O cristão não foi chamado para ser aquele que só esquenta banco todo domingo. Isso não é cristianismo de verdade. Essa não é a essência do cristianismo. Né? Se a gente vai na igreja primitiva, se a gente lê a igreja de Atos, a gente vê cristãos que eram perseguidos e que estavam dispostos a morrer pela mensagem. A gente vê uma igreja que não fica dentro das quatro paredes. Sim, é muito importante comunhão entre os irmãos, porque é daqui que sai aquilo que nós precisamos expandir. Mas a consequência é o principal foco, porque a expansão é o foco. A igreja, ela não é feita só para conservar os membros que estão ali, mas ela é feita para multiplicar. Então essa é a mensagem do evangelho, né? Uma família de muitos filhos. Então a mensagem que eu digo para a igreja sim, se reúnam no seu templo, no seu prédio, mas também se reúnam fora dos prédios, porque o mundo precisa escutar do mover de Deus e a mensagem das boas novas precisam ser anunciadas. Uau! Nós não podemos nos acomodar, né, Gabi? A gente precisa levar esse evangelho a todas as esferas da sociedade. Então, todo cristão é um missionário, se não é um missionário, é um impostor. Exatamente. Já dizia o Charles Spurgeon. E eu acredito que a gente precisa de um despertar, porque as nações já estão com os olhos abertos, olhando para o Brasil e falando, Brasil, vem, lidera a gente precisa de você. E nós temos aqui muitos jovens, nós temos aqui uma igreja apaixonada por Jesus. A Love Church é uma igreja que dá a sua vida para amar Deus com todo o seu coração, servir pessoas, e a gente sonha em impactar nações, cidades e nações. Amém. E juntos a gente vai fazer isso. Exato. Essa parceria aí, ela não nasceu no coração de homens, ela nasceu na eternidade. É por isso que a gente está aqui hoje, 2008 com o Theo, 2021 com você, e a gente segue nesse relacionamento, nessa grande colheita que vem sobre as nações, até que ele venha. Até que ele venha. Bem, Deus abençoe você, e eu tenho certeza que a sua família sente muita saudade de você. Você é uma menina muito especial, muito cheio de vida, de alegria, de talentos, mas eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Sim. Toda essa entrega, esse sacrifício de deixar sua casa, seu lugar de conforto, e que isso sirva de inspiração para que outros cristãos também assumam o seu chamado de fazer discípulos. Afinal de contas, a gente sabe o quão maduro é uma pessoa na fé pela capacidade que ela tem de reproduzir discípulos à imagem de Jesus. Frutificar, isso aí. Então a gente tem que voltar à essência do Éden, frutificar, multiplicar, encher, sujeitar, dominar. É para isso que a gente nasceu. É isso. E é para isso que a gente
está indo para as nações. Deus te abençoe. Obrigado Amém. por ter vindo aqui.